Olá, meus amigos, nossa saudação fraterna, nosso abraço, trazendo aqui dos companheiros da Sociedade Espírita Jorge. E hoje nós estaremos aqui falando um pouco, estudando um pouco daquilo que é tão importante para nós, para nossas reflexões, diante da situação que nós vivemos enquanto encarnados aqui neste querido planeta, planeta azul, planeta Terra. É importante nós nos situarmos porque estamos aqui para aprendermos, para trabalharmos, para servirmos mais, principalmente para evoluirmos enquanto espíritos encarnados que estamos aqui hoje. Então, para nosso início, nós vamos fazer a leitura de uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, que está aqui. A lição, o livro é de Emmanuel, a psicografia de Francisco Cândido Xavier, e a lição de número 50, conta de si. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 12. É razoável que o homem se consagre à solução de todos os problemas alusivos à esfera que o rodeia no mundo. Entretanto, é necessário saiba a espécie de contas que prestará ao Supremo Senhor, ao termo das obrigações que lhe foram cometidas. Inquieta-se a maioria das criaturas com o destino dos outros, descuidadas de si mesmas. Homens existem que se desesperam pela impossibilidade de operar a melhoria de companheiros ou de determinadas instituições. Todavia, a quem pertencerão, de fato, os acervos patrimoniais do mundo? A resposta é clara, porque os senhores mais poderosos desprender-se-ão da economia planetária, entregando-a a novos operários de Deus para o serviço da evolução infinita. O argumento, contudo, suscitará certas perguntas dos cérebros menos avisados. Se a conta reclamada refere-se ao círculo pessoal que tem um homem a ver pelas contas de sua família, de sua casa e de sua oficina. Cumpre-nos, então, esclarecer que os companheiros da intimidade doméstica, a posse do lar, as finalidades do agrupamento em que se trabalha pertencem ao Supremo Senhor. Mas o homem, na conta que lhe é própria, é obrigado a revelar sua linha de conduta para com a família, com a casa em que se asila, com a fonte de suas atividades comuns. Naturalmente, ninguém responderá pelos outros. Todavia, cada espírito, em relacionando o esforço que lhe compete, será compelido a esclarecer a sua qualidade de ação nos menores departamentos da realização terrestre, onde foi chamado a viver. Então, meus amigos, meus irmãos, que nós possamos refletir sobre essas palavras de Emmanuel, tão apropriadas para os tempos que vivemos, e vamos, então, aproveitar esses momentos de reflexão para elevar nossos pensamentos a Jesus, o Mestre amado, para que Ele possa nos orientar em cada momento da nossa vida, para que nós possamos estar com Ele, assim como sabemos que Ele está sempre conosco, que Ele possa nos ajudar, que Ele possa nos amparar, a nós todos que aqui vivemos, e que sejam de muita paz os nossos pensamentos, e que sua paz possa nos atingir a nós todos em nossos corações. Graças a Deus. Então, o nosso estudo de hoje é um estudo que nos faz refletir justamente sobre isso, sobre a nossa condição de vida aqui na Terra e em relação também a outros mundos. Porque nós já sabemos, como disse Jesus, que há muitas moradas na casa do Pai. Ora, se assim não fora, eu já o teria dito, disse ele.
Então, refletindo sobre essas palavras, o nosso tema de hoje, encarnação nos diferentes mundos, e vamos estudar especificamente do Livro dos Espíritos, na questão 181 e 82, que essas questões estão na quarta parte do livro, no capítulo 4, da segunda parte do Livro dos Espíritos. Então, vamos iniciar refletindo, primeiramente, qual é o nosso objetivo, qual é o objetivo da encarnação, qual é a necessidade da encarnação do homem aqui na Terra. Que nós precisamos partir desse princípio, dessa premissa, porque assim a gente vai começar a entender melhor todo esse contexto dos mundos que estão fora da Terra, que estão no espaço infinito, mundos criados por Deus. Então, o objetivo da nossa encarnação será sempre a nossa evolução, o nosso aperfeiçoamento, como dizem os espíritos superiores, está lá no Livro dos Espíritos, na questão 132, Deus lhe impõe a encarnação a fim de fazê-lo chegar à perfeição. Então, nós estamos aqui justamente para quê? Para nós alcançarmos a perfeição. Mas essa perfeição só será alcançada enquanto nós encarnados? Sim, nós precisamos da matéria para desenvolver, através da matéria, todas as nossas aptidões, tudo aquilo que precisamos adquirir, todas as nossas virtudes, para alcançar esse estado de perfeição. Claro que é uma perfeição relativa ao mundo que nós estamos vivendo, e a nós mesmos, e a Deus, e a Jesus. Então, nessa perfeição que vamos alcançar, nós vamos ver que nós precisamos passar por várias experiências, e a encarnação, ela nos coloca nessa situação de experimentadores das coisas da terra, das coisas da vida. Nós vamos vivenciando todos os dias algo novo, algo que vamos aprendendo, não só nas questões da matéria, não só nas questões do intelecto, mas especialmente desenvolvendo o nosso lado moral, aquilo que nós precisamos guardar como tesouro no nosso coração, porque é aí que estamos guardando os tesouros mais importantes para nós. É claro que precisamos ainda da matéria, claro que nós precisamos do corpo físico, de todas as coisas que acontecem conosco na Terra, de todas as situações da vida social, principalmente, desse relacionamento com o outro, que vamos aprendendo a nos ver melhor, a nos conhecer melhor através do outro. Segundo Joana de Ângeles, o outro é a ponte, o próximo é a ponte para Deus. Esse próximo, esse outro, que vai nos levar a Deus, ou seja, a nossa perfeição. Aquilo que nós precisamos conquistar enquanto seres encarnados aqui na Terra. Então, pensando nisso tudo, nós vamos ver que as encarnações, elas se dão nos planetas segundo a evolução de cada espírito. Cada espírito tem a sua casa de acordo com o seu padrão evolutivo. Assim como aqui na Terra, quanto menos riqueza a pessoa possui, mais simples, mais singela é a sua casa. Quanto mais rica essa pessoa é, mais opulenta, mais rica, mais cheia de detalhes, mais cheia de confortos e de adereços, será a sua casa também. Então, pensando nessa analogia, né, comparando isso, também os espíritos, nós vamos adquirir a condição de habitar um determinado planeta segundo a nossa condição mesmo espiritual, a nossa classificação como espíritos. Inicialmente, o espírito mais simples, aquele que está começando a sua iniciação na vida humana, ele habitará um planeta simples, o chamado planeta primitivo. Então, nesse sentido, nós vamos lembrar, justamente quando Jesus diz que há muitas moradas na casa do meu Pai, essas moradas que, inicialmente,
A criatura humana imaginava uma morada celestial, o paraíso, várias moradas, vários paraísos, mas Jesus estava se referindo não só à morada espiritual, mas os vários estágios da vida mental do homem, mas principalmente aos mundos físicos, a todos os planetas criados por Deus para a habitação de todos os espíritos, segundo a sua classificação, segundo a sua condição evolutiva. Então, essas diferentes categorias de mundos habitados, elas vão desde os mais primitivos até os mais evoluídos, aqueles que são mais espiritualizados, são os mundos celestes. Então, nós vamos ver que, dentro dessa proposta de Deus para todos nós, é uma proposta de justiça, para nós nos colocarmos naquele ambiente que podemos realmente desenvolver os nossos talentos, onde vamos nos sentir acomodados, de modo a nos fazer progredir mais rapidamente, dependendo, claro, de cada um dos espíritos que lá está habitando. Então, nós aqui na Terra, o nosso planeta, ele já foi um planeta primitivo. Nós já viemos em muitas e muitas encarnações também, talvez aqui na Terra, talvez de outros mundos, viemos depois para a Terra, mas todos os planetas são habitados, né? Não há nada feito de maneira inútil, nada que não seja útil é feito por Deus. Nesse caso, lá na questão 55 do Livro dos Espíritos, os espíritos superiores vão dizer que todos os planetas realmente são habitados. E há uma nota de Kardec que eu vou trazer para vocês, que eu acho interessante a gente refletir também sobre isso, que Deus povoou todos os globos, né? Todos os planetas com seres vivos, e esses globos, essa habitação desses espíritos, para que serve? Justamente para levar ao objetivo de Deus para todos nós, que é a conquista da nossa liberdade espiritual, que é a conquista da sabedoria, que é a conquista do conhecimento, que é a conquista da perfeição. Então, nós não podemos imaginar que só um planeta, que é o nosso, está habitado, como se pensava antigamente. Antigamente não se achava que o mundo era somente a Terra habitada, que a Terra era o centro do universo. E né, a gente hoje sabe que não é assim. Todos os planetas são habitados, dizem os espíritos, e Kardec vem confirmando isso através de muitas e muitas entrevistas que ele faz aos espíritos superiores. Também no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar no item 6 que os espíritos dizem: deve-se considerar que na Terra não está toda a humanidade. O que quer dizer isso? Que todo o universo é habitado. Não há espaço vago. Todo o universo, todos os planetas são habitados. Então, nem toda a humanidade está só na Terra. Aqui está somente uma parte dela, né? Então, os seres humanos, a espécie humana, dizem eles, compreende todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros mundos do nosso universo. Então, a gente vai ver que os espíritos nos ensinam que cada condição do mundo é muito diferente do outro, que há um grau de adiantamento também entre os mundos, em relação à inferioridade dos seus habitantes. Quanto mais inferior os seus habitantes, mais inferior será esse mundo. Quanto mais elevado esse habitante, mais elevado será esse mundo. Então, nós temos mundos também de várias categorias. Assim como temos a escala espírita, que Kardec coloca lá no Livro dos Espíritos, que vai dando uma classificação dos espíritos segundo a sua evolução moral, nós também temos
Kardec traz para nós, com a ajuda dos espíritos superiores, uma classificação de mundos. Isso tudo a gente está falando para entrar na questão 8182, porque é importante que nós conversemos antes sobre isso, até porque nem todas as pessoas que, não sei, talvez algumas pessoas não saibam ainda desse preâmbulo que nós estamos fazendo aqui. Então, nós temos que entender que há uma gradação de mundo, assim como há uma gradação de seres espirituais, segundo a sua própria evolução moral. Então, nos mundos inferiores, tudo é material, toda a existência é material. Então, as paixões, né, os ódios, o egoísmo, todos aqueles sentimentos ainda rasteiros, ainda fazem parte desses mundos inferiores. E à medida, então, que esse mundo se desenvolve, diminui essa influência da matéria e de uma maneira que, nos mundos mais habitados, nós podemos dizer que a vida já é uma vida toda espiritual. Aí ficamos pensando, né, e vamos trazer para vocês aqui uma ideia, né, uma questão, uma pergunta, porque nós estamos aqui na Terra. Aí nós vemos toda essa situação difícil que ainda estamos vivendo, com pessoas se agredindo, guerras, muitas situações difíceis, e ficamos pensando como eu gostaria de que a Terra fosse melhor, como eu gostaria de viver num mundo melhor. Nós podemos esperar? Sim, mas depende de cada um de nós. Então, está nas nossas mãos viver aqui, no mundo ainda com dificuldade, ou passar um pouquinho para um patamar melhor. Então, essa evolução que é colocada para cada encarnação nossa, nós precisamos acelerar nossos passos, fazer com que as coisas andem melhor conosco mesmo, aprender através da lei de Deus o que eu preciso fazer, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Porque nessa proposta de evolução a cada encarnação, é uma oportunidade que cada um tem de evoluir, se quiser mais rapidamente, mas se quiser ficar parado, poderá, porque nós temos a escolha, nós temos livre-arbítrio para fazer da nossa vida o que nós quisermos. E aí, nós vamos lembrar que a lei de Deus, a lei divina, é aquela lei que nos diz que é preciso amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, esse é o caminho, diz os Espíritos, o cumprimento dessa lei, esse é o caminho para a felicidade. E é o que todos nós buscamos, todos na vida, todos os homens, independente de sua situação financeira, sua situação geográfica, onde estiver esse homem, ele estará buscando a felicidade, ainda que seja por meios não muito lícitos. Mas, se nós quisermos a felicidade verdadeira, ela estará no seguimento, no atendimento à lei divina. Então, a evolução nossa depende somente de nós. Na questão 618 do Livro dos Espíritos, Kardec vai dizer que a razão nos diz que essas leis devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de adiantamento dos seres que os habitam. Ora, então, nós temos aqui a lei divina na proporção que nos é possível cumprir. Mas não é possível amar a Deus sobre todas as coisas? Não é possível amar ao próximo como a si mesmo? Então, cada planeta terá uma gradação, um grau de adiantamento dos seres, e ela será proporcional a isso. Então, nesse sentido, nós vamos ver que as condições dos habitantes de outros mundos, elas não são exatamente iguais em todos os mundos. Por isso mesmo,
já que todo mundo tem um habitante, tem os seus habitantes são de classes diferentes, esses mundos também serão diferentes. E aí vem a questão 8.1, que vamos propor agora no nosso estudo, que é uma pergunta muito interessante que Kardec faz aos espíritos, que é a seguinte: os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Aí nós ficamos imaginando, né? Porque a imaginação humana, né? Ela é muito grande. Então, há muitos anos atrás, até hoje, nós vemos os desenhos animados, os filmes, falando de seres, né? Mostrando os seres de outros planetas, muitas vezes diferente dos nossos, no nosso próprio corpo, do ser humano, como ele é. Então, a pergunta é muito pertinente para que nos esclarecer sobre isso, né? E os espíritos superiores dizem, sem dúvida, eles têm corpos, porque o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Ah, sim, tem corpos, mas aí não está dizendo se é humano, se é igual ao nosso. Será que eles têm cabeça, tronco e membros? Será que é desse jeito? E aí, vamos buscar uma ajuda dos espíritos superiores de Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, quando ele diz assim: nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são muito diferentes das que encontramos na Terra. A forma do corpo é sempre, como por toda parte, a humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. Então, é a forma humana. Sem dúvida, eles têm corpos, porque o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Porque, ainda que sejam mundos mais evoluídos, mais mundos superiores, eles ainda são de matéria, embora uma matéria mais sutil, mais elevada. Mas é preciso que haja matéria, porque é mais denso ou menos denso conforme a evolução daqueles seres que habitam aquele mundo e, consequentemente, daquele planeta, conforme o grau de pureza a que chegaram os espíritos. Então, a gente vê que tudo está muito encadeado e muito bem planejado por Deus para que cada um esteja na sua casa de acordo com a sua evolução. Então, a nossa casa hoje é o planeta Terra, porque é esse planeta que nos abrigou, que nós precisamos dele. Daqui a algum tempo, nós estaremos em outro planeta, e assim nós esperamos que seja o mais rapidamente possível, vamos trabalhar para isso, né? Mas que a gente vai ver que há uma condição diferente, há uma situação diferente, porque esses mundos são superiores e a matéria vai se tornando cada vez mais sutil. E aí ele vai dizer, é isso que diferencia os mundos que devemos percorrer, pois há muitas moradas na casa de nosso Pai, sendo de muitos graus essas moradas. Alguns o sabem e têm consciência disso aqui na Terra, o que não acontece com outros. Mas nós, que já estudamos a doutrina dos Espíritos, nós que nos aprofundamos também no Evangelho segundo o Espiritismo, nós que refletimos sobre essas lições, nós já sabemos, nós já temos essa consciência, nós já sabemos disso e, por isso, trabalhamos para nos melhorar, para alcançar esses mundos superiores, um mundo melhor que possa nos caber. Inclusive a própria Terra na condição de mundo regenerado daqui a algum tempo. Então, na questão 72 do livro, na questão 72, que é do livro O Consolador, de Emmanuel, nós vamos encontrar uma pergunta também feita a ele, que cabe também no nosso estudo de hoje, que vai nos ajudar, que é a seguinte:
Existem planetas de condições piores que as da Terra. É importante a gente saber isso, porque muitas vezes nós nos queixamos muito do nosso planeta, né? E olha só o que o Emmanuel vai dizer para nós. Existem orbes são mundos, né? Existem orbes que oferecem piores perspectivas de existência que o vosso. E no que se refere a perspectivas, a Terra é um plano alegre e formoso de aprendizado. Será que nós temos essa noção? Será que nós achamos que a Terra está perdida, que a Terra não tem mais jeito, que a Terra é muito ruim, que eu não quero mais viver aqui? Tomara a Deus que nós possamos reencarnar neste planetinha azul muitas e muitas vezes, para podermos alcançar não só um plano melhor, mas para vivermos, como diz Emmanuel, esse plano alegre e formoso de aprendizado. E ele continua: o único elemento que aí destoa da natureza é justamente o homem, avassalado pelo egoísmo. Então, o que está ruim aqui? É o egoísmo que não deixa nós avançarmos mais um pouquinho. Então, trabalharmos o egoísmo é muito importante. Trabalharmos isso dentro de nós é muito importante. E ele continua: conhecemos planetas onde os seres que os povoam são obrigados a um esforço contínuo e penoso para aliciar os elementos essenciais à vida, e outros ainda, onde numerosas criaturas se encontram em doloroso degredo. Entretanto, do vosso, sem que haja qualquer sacrifício de vossa parte, tendes gratuitamente céu azul, fontes fartas, abundância de oxigênio, árvores amigas, frutos e flores, cor e luz, em santas possibilidades de trabalho que o homem há renegado em todos os tempos. Então, aí, nós vamos ver que, comparando os planetas, a Terra é a nossa melhor condição hoje. Embora em outros planetas nós tenhamos planetas superiores ao nosso, condições muito melhores, naturalmente, mas precisamos aprender a aceitar aquilo que está na nossa condição. Porque muitas vezes, como diz o ditado popular, né, nós queremos colocar o chapéu numa altura em que não podemos alcançar. Então, que nós vivamos a nossa vida hoje aqui na Terra, dando graças ao Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Senhor da Terra e de todo o universo, para que nós possamos aproveitar o máximo da nossa vida aqui neste planeta. E aí a pergunta é: em qual mundo nós desejamos viver, né? A questão 82, ela é muito interessante também. Pergunta Kardec aos espíritos: podemos conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? E aí os espíritos, eles são muito metódicos e cuidadosos nas respostas que nos dão. É preciso que a gente observe isso. Dizem eles: nós, espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento que vos encontrais. Ou seja, não podemos revelar estas coisas a todos, pois nem todos estão em condições de compreendê-las, e isso os perturbaria. Então, às vezes, nós queremos, de fato, saber além do como é que são os mundos fora aqui da Terra, como é que é a questão física, como é a questão moral desses mundos. Mas, por enquanto, nós só temos essas informações que nos são trazidas, que são aquelas até onde nós podemos alcançar, até onde nós podemos compreender, e não nos perturbar, dizem eles. E Kardec vai comentar essa pergunta, essa questão, da seguinte forma, que ele diz que, na medida que o espírito vai se purificando, então, o corpo também vai se purificando. É interessante a gente observar que o homem primitivo, ele tinha o corpo
muito grosseiro, muito bruto. E à medida que a Terra foi evoluindo, esse corpo foi evoluindo também, se aperfeiçoando, se embelezando, né? Hoje, a humanidade, o homem, de uma forma geral, é mais bonito do que o homem primitivo. Então, à medida que o espírito vai se purificando, o corpo também vai se revestindo de beleza, de uma matéria mais quintessenciada, de uma natureza mais espiritualizada. Então, a matéria vai ficando menos densa à medida que o homem evolui, à medida que ele vai crescendo em espiritualidade. E aí, é como ele diz, ele não se arrasta mais penosamente pela superfície do solo. As suas necessidades físicas são menos grosseiras, não mais sendo preciso que os seres vivos se destruam mutuamente para se alimentarem. É interessante essa frase de Kardec, porque os seres vivos não vão precisar mais destruir-se mutuamente para se alimentar, né? Nós estamos vendo uma onda no planeta, de uma forma geral, para a alimentação vegetariana, né? A alimentação vegana, né? Diminuindo o consumo de animais. Então, isso já é uma evolução nessa questão de que o homem não precisa mais dessas questões mais grosseiras, mais materiais, mais pesadas, né? E ele ainda vai dizer, o espírito é mais livre e tem das coisas longínquas, quer dizer, ele consegue perceber mais longe aquilo que nós desconhecemos. Então, ele vê com os olhos do corpo o que nós só conseguimos entrever com o nosso pensamento. E aí vamos destacar uma frase aqui que é muito importante. A purificação dos espíritos, diz Kardec, reflete-se na perfeição moral dos seres em que estão encarnados. Então, vamos pensar, quanto mais aperfeiçoado é esse corpo, esse ser em que o espírito está encarnado, nós podemos identificar ali um espírito mais purificado. Então, as paixões animais, o egoísmo, ele vai dando lugar a um sentimento de fraternidade. É por onde nós precisamos caminhar, buscar o sentimento da fraternidade, buscar mais a vida espiritual, sem abandonar a vida do corpo, que precisamos dela ainda. E aí ele vai continuar. É assim que nos mundos superiores à Terra, as guerras são desconhecidas. Então, nós podemos imaginar o mundo que nós gostaríamos de habitar, que nós desejamos um dia habitar, vai ser um mundo sem guerra, um mundo onde não haverá mais ódio, não haverá mais essas brigas, não haverá mais discórdia, ninguém vai prejudicar o outro, e é sempre assim que a gente vai viver nesse mundo. Mas, para alcançar isso, ainda temos um caminhozinho. Mas, sabendo que nesses mundos superiores, as guerras não existem, isso já é uma coisa muito importante para todos nós. E aí, outra coisa importante que Kardec vai colocar nessa nota que ele faz, a questão 182. A duração da vida nos diferentes mundos parece guardar proporção com o grau de superioridade física e moral de cada um. O que quer dizer? Quer dizer que não precisa-se, né, nesse caso, essa questão do mundo, do corpo material, ele está menos sujeito às doenças, ele está menos sujeito a todo esse sofrimento que ainda passamos enquanto encarnados aqui na Terra, porque a Terra ainda não é um desses mundos superiores. Mas nós sabemos que nesses mundos superiores, a duração da vida, ela é mais longa, é mais suave, e até mesmo a morte não tem aquela questão da decomposição física, vai se desfazendo, é quase que somente espiritual. Então, nós precisamos reconhecer disso, uma grande graça da providência divina para com todos nós, porque aí, nesse momento, esses sofrimentos físicos,
estarão totalmente eliminados, por força da conquista daquele espírito que lá habita. Naturalmente, não é gratuito. Nós não podemos simplesmente dizer, eu quero ir para tal mundo, se nós não temos condição para habitar esse mundo. Mesmo porque o perispírito tem uma densidade, e essa densidade do perispírito ela está relacionada ao desenvolvimento moral. Então, quanto mais evoluído o ser, mais esse perispírito será mais leve, e aí ele pode realmente ascender esses mundos que são também, vamos dizer assim, mais leves. Mas nós precisamos, então, refletir também na questão 73 do livro Consolador de Emmanuel, que é a psicografia também de Chico Xavier, uma pergunta que é colocada para ele, que é interessante também para esse nosso estudo, para essa nossa reflexão aqui. A humanidade terrestre é idêntica à de outros orbes, ou seja, de outros mundos? E Emmanuel vai dizer o seguinte, nas expressões físicas, semelhante analogia é impossível em face das leis substanciais que regem cada plano evolutivo. Mas procuremos entender por humanidade a família espiritual de todas as criaturas de Deus que povoam o universo. E examinar a questão sob esse prisma, veremos a comunidade terrestre identificada com a coletividade universal. Então, nós somos também a humanidade terrestre, mas nós somos também a humanidade universal, nós fazemos parte de uma família espiritual, nós somos também família universal, nós fazemos parte dessa coletividade, dessas criaturas de Deus. E aí, como um fato interessante, que fomos pesquisar, buscando uma curiosidade, embora os espíritos tenham dito que nós ainda não estamos prontos para compreender e nem para visitar esses mundos mais elevados, nós fomos buscar na Revista Espírita, de agosto de 1858, um relato de uma encarnação em Júpiter, é o título dessa Revista Espírita de 1858, de agosto de 1858. Ele trouxe somente alguns trechos que Kardec vai colocando, que é muito interessante. De todos os planetas, diz ele, o mais adiantado sobre todos os aspectos é Júpiter. É o reino exclusivo do bem e da justiça, porquanto só tem espíritos bons. A superioridade de Júpiter não está somente no estado moral de seus habitantes, está também na sua constituição física. Então, ele é um mundo mais elevado, segundo informações dos espíritos que falaram a Kardec, mas ele também tem uma constituição física mais leve, mais sutil. E ele vai dizer, a conformação do corpo é mais ou menos a mesma daqui, porém é menos material, menos denso e de uma maior leveza específica. Enquanto rastejamos penosamente na Terra, o habitante de Júpiter transporta-se de um a outro lugar, deslizando sobre a superfície do solo, quase sem fadiga, como o pássaro no mar ou o peixe na água. Sendo mais depurada a matéria de que é formado o corpo, dispersa-se após a morte, sem ser submetida à decomposição pútrida. Ali não se conhece a maioria das moléstias que nos afligem, sobretudo as que se originam dos excessos de todo gênero e da devastação das paixões. A alimentação está em relação com essa organização etérea. Não seria suficientemente substancial para os nossos estômagos grosseiros, sendo a nossa por demais pesada para eles. Compõe-se de frutos e plantas, de alguma sorte, aliás, a maior parte, eles a aurem no meio ambiente, cujas emanações nutritivas aspiram. A duração da vida é proporcionalmente muito maior que na Terra. A média equivale a cerca de 5 dos nossos séculos,
o desenvolvimento é também muito mais rápido e a infância dura apenas alguns de nossos meses. Então, aqui vai realmente confirmando tudo aquilo que está no Livro dos Espíritos, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, em relação à encarnação desses diferentes mundos, dessa condição dos corpos físicos desses habitantes e como é que é esse estado desses mundos fora aqui da Terra. Então, que nós possamos pensar sobre tudo isso, mas o mais importante é que cada estudo desse, ele há de trazer para nós algum subsídio, alguma condição para que nós possamos aurir nesses estudos as forças, o conhecimento e aquilo que vai dar embasamento para nós evoluirmos, para nós crescermos nesse mundo da Terra, nesse mundo de Nosso Senhor, como diz uma tia já falecida, que ela sempre dizia isso. Então, me lembrei agora. Então, nesse mundo de Nosso Senhor, que nós estamos aqui, que nós possamos crescer, evoluir em espírito, aproveitar cada minuto para que nós possamos conseguir conquistar posições melhores, enquanto espíritos que vamos melhorando a cada dia, a cada ano, a cada século. Vamos, então, encerrar com uma prece de agradecimento a Jesus e a Deus. Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas do universo, de todas aquelas criaturas que somos também nós. Jesus querido, a nossa gratidão profunda pelos conhecimentos que tu trouxestes para nós, com o objetivo de conhecermos melhor esse caminho que vai levar a Deus, como tu nos ensinastes. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que possamos, Senhor, compreender essas lições e, mais do que isso, que possamos vivenciá-las na nossa vida, no dia a dia, com a nossa família, com os amigos, com os companheiros de trabalho, com todos aqueles que cruzam os nossos caminhos. Abençoa, Senhor, todos aqueles que trabalham no bem. Abençoa, Senhor, todos aqueles que nesse momento sofrem, que ainda não te conhecem, que se desesperam. Abençoa, Senhor, também aqueles que fazem sofrer, para que despertem para uma vida melhor. Graças te damos, Senhor, por mais uma vez estarmos contigo, estudando a doutrina dos Espíritos, para nos fazer luz dentro de nós. Graças a Deus. E assim, meus irmãos, a nossa gratidão por mais essa tarde de estudo, por mais esse momento que nós passamos aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus, muita paz.